Bom, gente, sejam bem-vindos ao curso de Filosofia Medieval. Eu me chamo Cleibson Américo, né, sou professor de Filosofia, né, com mestrado e doutorado em Filosofia. Inclusive, no meu doutorado eu trabalhei muito a temática da filosofia da religião. Né, o pensador que eu estudei, Max Scheler, toquei muito nesse tema da filosofia da religião. E este curso aqui de Filosofia Medieval, ele está sendo dado para o curso de Teologia para Leigos do Instituto São João Crisóstomo, em Caruaru. Então sejam muito bem-vindos. Nesse curso vai ficar aqui gravada essa aula, como as demais aulas, né, para que você também aqui nos acompanhe, né, e possa participar conosco, se inscrever, enfim, estudar aqui conosco. Bom, então, gente, olha, estudar filosofia, né, é um negócio realmente como acho que o Felipe falou, né, é um caminho sem volta. Né, como foi falado, é um caminho sem volta, né? E realmente, estudar, na verdade, é um caminho sem volta, né? Quando a gente pega gosto mesmo pelo estudo, né? A gente vai vendo que é um caminho realmente sem volta, né? Porque é uma coisa muito apaixonante mesmo. Inclusive, né, o estudo, acho que a primeira coisa que a gente tem que entender aqui é que o próprio ato de estudar, né, isso é um ato sagrado, né? Isso é um ato espiritual, o próprio ato de estudar. Tem um livro muito bom, e aí eu também, só para mostrar para vocês, de repente vocês têm ou não escutado falar, esse livro aqui é A Vida Intelectual, do padre Sertiange, né? Antônio Sertiange, é um livro maravilhoso que fala disso, né? Da vida intelectual, da vida de estudos com um chamado de Deus, com uma vocação de Deus. Aí nesse livro aqui, A Vida Intelectual, e este livro aqui tem ele por várias editoras, né? Isso aqui é uma da editora Quirion, mas tem ele por várias outras editoras. Pela Quirion, quem faz o prefácio dele é o professor Olavo de Carvalho, mas tem ele pela minha Biblioteca Católica, né? Tem ele por outras editoras. No capítulo primeiro, ele fala da vida intelectual, da vida de estudos como uma vocação. Uma vocação no sentido latino mesmo da palavra, né? Vocare, chamado, como um chamado. A pessoa ela é chamada por Deus a estudar, a conhecer, tá certo? E no capítulo segundo deste livro, ele vai falar quais são as virtudes de um intelectual cristão. Esse autor ele é um padre católico, né? Ele vai no capítulo segundo falar as coisas muito interessantes, né? Sobre quais são as virtudes de um intelectual cristão, né? Porque há o intelectual em geral, mas há o intelectual cristão. O que é que pertence mesmo a esse intelectual cristão? Né? Então ele vai tratar, né, da vida intelectual como um chamado de Deus e como uma resposta para Deus. Se Deus lhe chama a você nutrir uma vida intelectual, porque Deus nos deu, né, o dom, a capacidade para a intelectualidade, quando nós exercemos essa capacidade natural que Deus nos deu, isso está sendo de alguma forma para o louvor de Deus. Porque aí a gente pode lembrar aquilo que Aristóteles também já falava, né? Que cada coisa, quando exerce a sua finalidade para o qual está destinada, e aí Santo Agostinho dizia isso, né? Quando cada ser exerce, né, a sua função plenamente para o qual ela está destinada, nisso está o louvor de Deus. Então, quando, por exemplo, um passarinho canta, um passarinho voa, isso é para o louvor de Deus. Quando uma flor desabrocha, isso é para o louvor de Deus. Quando uma árvore dá um fruto, isso é para o louvor de Deus. Porque cada coisa, quando cumpre a sua finalidade, e tendo em vista que esta finalidade foi colocada pelo Criador, como lei natural, então isto é para o louvor de Deus. Né? Isso a gente chama de teleologia, que é teleologia quer dizer a finalidade das coisas. Então, quando cada coisa cumpre a sua teleologia, ou seja, a sua finalidade, e isso ela está fazendo, né? Porque Deus estabeleceu que fosse assim. E no caso do ser humano, nós temos, gente, esta capacidade para a vida intelectual. Se nós temos essa capacidade para a vida intelectual, né, cabe a nós exercer, né, plenamente esta nossa capacidade, o máximo que nós pudermos e da melhor forma que nós pudermos, porque isto também é para o louvor de Deus. É, a metafísica de Aristóteles. Deixa eu ver aqui a metafísica. Aristóteles tinha um livro, um dos grandes livros de Aristóteles, maravilhoso. Este livro aqui, A Metafísica. Aristóteles vai falar assim, uma coisa impressionante, né, em relação
a esta capacidade natural que o ser humano tem. E, claro, Aristóteles ele era um pagão, ele, né, não conheceu a Cristo, obviamente, mas Aristóteles foi um homem que falou muito da verdade de Deus sem ter conhecido a Deus. E no livro primeiro da Metafísica, Aristóteles diz assim que todos os seres humanos, todas as pessoas, por natureza, tendem ao saber. Veja, todas as pessoas por natureza têm uma tendência natural, connatural, ao saber, ao conhecimento. E, parafraseando Aristóteles, né, esta capacidade nossa que nos é natural de tender para o saber, de tender para o conhecimento, foi estabelecido por Deus. Gente. Então, se Deus estabeleceu a nós seres humanos como seres racionais, quando nós exercemos a racionalidade, nisso está o louvor de Deus. É por isso que os grandes santos doutores da igreja, eles procuravam com muita sinceridade a vida intelectual, porque nisso eles viam o louvor de Deus, nisso eles viam a vocação de Deus. E é a razão pela qual ninguém deve temer a racionalidade, ninguém deve temer o conhecimento filosófico, o conhecimento científico, nada disso. É porque às vezes a pessoa vai ter aula de filosofia ou fica meio temeroso, né, em ter aula de filosofia, achando assim, filosofia vai me fazer ateu, filosofia tira a fé das pessoas, a ciência tira a fé das pessoas. Isso não é verdade. A filosofia não tem, ao contrário, né? A filosofia ela vai esclarecer mais ainda, né, no que é que você crê. Entende? A filosofia vai lhe dar instrumental melhor, né, e mais lapidado ainda para que você tenha um conhecimento, né, e uma busca da sua própria fé. Só vai perder a fé quem realmente não tem. Isso aí realmente não é porque não tem. Mas a pessoa que tem fé vai, através do conhecimento filosófico, teológico, científico, apenas polir. Tá certo? Então não tenham medo, né, da filosofia. Aqui, né, nessa disciplina de medieval, a gente vai ver os filósofos cristãos praticamente. Né? Nós vamos ver os cristãos. Mas na disciplina de teologia filosófica, que eu fiz no semestre passado, e certamente ano que vem deve ter ela novamente para quem não pagou essa disciplina, que no caso vocês que estão estudando a medieval, no próximo semestre, né, devem se matricular na de teologia filosófica, porque lá a gente, além dos medievais, a gente vai ver uma leva de filósofos, ateus inclusive. Então nós vamos estudar vários pensadores ateus, né? Ver os fundamentos do ateísmo, ver as consequências do ateísmo na modernidade, como é que o ateísmo se estabelece, como é que nós temos uma cultura, né, hoje que tem suas bases no materialismo, que levou ao ateísmo e tudo mais. A gente vai ver um pouco sobre isso ano que vem, mas aqui nós vamos ver os pensadores cristãos, né, porque vendo os pensadores cristãos, depois a gente vai entender como foi que houve essa reviravolta na sociedade, na civilização. E no caso de vocês que não pagaram ainda a disciplina de teologia filosófica, fica, eu acho que talvez até legal começar pela medieval, não é? Nesse sentido, porque vocês vão ver os pensadores cristãos, não é? Aquele predomínio, né, do pensamento católico, e depois ver como é que houve essa reviravolta. Então acho que vai ser uma oportunidade também muito legal fazer dessa forma, né? Então, primeira coisa, gente, nós temos, né, uma tendência natural ao conhecimento. Né? Então, se nós temos que exercê-la, como diz o padre Sertiange, em espírito de oração. Né? O padre Sertiange, nesse livro A Vida Intelectual, né, La Vie Intellectuelle, ele diz que nós temos que exercer a nossa vida intelectual em espírito de oração, né, como um sacrifício agradável a Deus. Ou seja, Deus, neste sentido, ele se agrada de quando nós estudamos com seriedade, com profundidade, sem enrolar nós próprios, sem enrolar ninguém, né? Quando nós fazemos com sinceridade, Deus se agrada disso, entendem? E veja, quando nós estamos estudando, né, seja aqui, seja em qualquer outra coisa que você esteja estudando, a gente deve fazer, não é, com um grau assim tal de sinceridade, na certeza que Deus está nos olhando, porque Deus não vê todas as coisas. Deus não acompanha todas as coisas, Deus não nos acompanha no dia a dia. Então, se Deus ele nos acompanha no dia a dia, em tudo que a gente faz, inclusive Ele nos acompanha quando nós estamos estudando. Então, quando a gente está estudando e procura se aprofundar naquilo que nós estamos fazendo, né, Deus está vendo aquilo ali. E você está estudando com sinceridade.
e aquilo é agradável para Deus. É quando, por exemplo, você está vendo um texto bíblico. Você está vendo um texto bíblico, não corra por cima dele não. Pare, né, se aprofunde, né, vá ver comentários bíblicos, veja as notinhas de rodapé, compare com outro texto de outra tradução para você ir vendo. Se você tiver algum conhecimentozinho do texto original, vá lá ver no texto original o que é que diz. Não é? Porque quanto mais você se aprofundar ali, mais isso é agradável a Deus. Entende? E em relação à teologia, ou em nosso caso aqui em relação à filosofia, gente, quanto mais profundidade nós tivermos, melhor. Não é? Porque é a profundidade que vai fazer, né, conforme, né, foi apresentado aí, que vai fazer com que a gente tenha uma firmeza na fé e uma clareza na hora de defender. Porque veja, a filosofia medieval ela vai nos dar um suporte muito bom, inclusive para a apologética, que é a defesa da fé. Né? A gente vai ver que os primeiros filósofos cristãos eles eram apologetas, ou seja, eram defensores da fé. Então, é importante para qualquer pessoa, mas sobretudo um cristão católico, conhecer bem a filosofia cristã, né, que é a filosofia medieval, porque isso dá um instrumental para ele, né, isso vai dar um arsenal, né, para ele, para que ele consiga, além de conhecer bem, poder defender no que ele crê. E lembrando que isso, inclusive, né, é um imperativo bíblico. Né? São Pedro já tinha dito lá na sua primeira carta, né, no capítulo 3, Pedro já tinha dito que é preciso dar razões da vossa fé. Aí veja, quando você vai conversar com alguém sobre a sua fé, né, sobre a fé cristã, ou alguém que está ultrajando, né, a sua fé, você tem que argumentar, debater com aquela pessoa com argumentos sólidos. Não é? Não é o palavrão, não é o xingamento, não é o grito que vai resolver, não. É o fundamento sólido. Quanto mais, né, você tiver profundidade nos seus conhecimentos, né, quanto mais você conhecer o pensamento cristão, o pensamento filosófico e teológico da igreja, mais você vai ter, né, argumentos firmes e sólidos para que você debata com qualquer um. Porque veja, por que ainda hoje Santo Agostinho e Santo Tomás, sobretudo esses dois, por que ainda hoje eles são homens respeitadíssimos, inclusive no meio cético? Tipo, nas universidades, por exemplo, né, as universidades federais. Veja que nas federais se estuda a filosofia medieval também, né? Filosofia medieval 1, filosofia medieval 2. Todo mundo, independente se é cristão, não importa, todo mundo tem que pagar. Quem está estudando filosofia tem que pagar a filosofia medieval. E lá se aprende a ter um grande respeito pelos filósofos cristãos, porque são filósofos, não é? E sobretudo dois deles, né? O Agostinho e o Tomás. Santo Agostinho e Santo Tomás eles são respeitadíssimos, né, no mundo filosófico. A pessoa pode não ter fé nenhuma, não crer em nada, mas tem uma obrigação moral e intelectual de respeitá-los porque eles foram grandes intelectuais da humanidade. Estão entre os maiores da humanidade. Não é? Então, veja o que Agostinho e o que Santo Tomás eles vão construir, né, como vida intelectual foi com uma sinceridade tão grande, não é, que quando você vai ler os escritos deles, né, você fica assim impressionada com a busca da verdade que eles tinham, com a sinceridade que eles tinham em procurar o conhecimento verdadeiro das coisas, e isso, né, inspirou uma leva de filósofos, inclusive não cristãos. Isso mesmo, Felipe. Né? Então veja, o Felipe traz aí o versículo, capítulo 3, versículo 15. Estais sempre prontos a responder para a vossa defesa a todo aquele que vos pedir a razão da vossa esperança, né? Ou noutras traduções, a razão da vossa fé. Né? É isso, é dar razão. É dar razão. Então, gente, né, nesse preâmbulo, né, eu quero deixar isso claro para vocês, que quanto mais nós estudarmos aqui com profundidade, né, com seriedade, né, enfim, com dedicação, isso será bom para nós, porque você vai ter um conhecimento muito mais aprofundado das coisas, né, do pensamento cristão, e, né, a gente vai ver aqui, né, que a filosofia ela é a base da teologia, né? A gente vai compreender isso sobretudo no contexto escolástico de Santo Tomás de Aquino.
né, aquilo que se falava, né, na Idade Média, que foi muito mal interpretado a ideia de que a filosofia ela é serva da teologia, né? A filosofia, de fato, ela é serva da teologia. Mas a gente vai entender que o serva, né, conforme já dizia João Paulo II, um documento que também já fica a dica para vocês, viu? Este documento aqui, Fides et Ratio, né, fé e razão. E quem não lê esse documento aqui, gente, tem que um dia ler. Isso aqui é um negócio maravilhoso, viu? Fé e razão. Isso aqui é uma coisa realmente fabulosa, né? Você acha ele ou nessa capa ou em outras capas, não importa, né? Depois você coloca lá na sua listinha depois coloca a foto dele lá no grupo, né? Fides et Ratio, fé e razão. E aqui, né, Sua Santidade, né, João Paulo II vai mostrar o porquê que a filosofia ela é serva, mas não é no sentido de subserviente, não é no sentido de inferior à teologia, de jeito nenhum. Ele vai dizer, a gente já viu isso na outra disciplina, claramente, que a filosofia ela é serva no sentido de prestar um serviço. Ela serve porque ela dá um serviço, ela presta um serviço nobre à teologia. E a gente vai começar a compreender aqui na filosofia medieval que a teologia católica, toda ela, gente, é de bases filosóficas. Não se pode pensar teologia sem filosofia de jeito nenhum. Né? De jeito nenhum. Tanto que na formação sacerdotal, né, os padres, antes de estudar teologia, eles estudam a filosofia. Porque a filosofia ela é a base. Primeiro, a gente conhece o ser humano, conhece o homem, para depois conhecer a Deus. Né? Que está naquela mesma lógica, né, do que Jesus falou, ou melhor, do que João falou lá na sua primeira carta, né, que não é possível conhecer, não é possível amar a Deus se não amar o seu próximo, né? João disse isso. Está nessa mesma lógica aqui. Para conhecer a Deus, tem que conhecer primeiro o homem, né? Conhecer o ser humano. Depois de conhecer o ser humano, aí sim a gente pode conhecer a Deus. Que isso já é uma coisa que Sócrates falava, né? Com outras palavras, em outro contexto, mas Sócrates já dizia isso, né? Se queres conhecer a Deus, os deuses, conhece-te primeiro a ti mesmo, ó homem. Né? É o famoso Gnosis Auton, né? de Sócrates, né? Nocete ipsum, conhece-te a ti mesmo, que na psicologia é uma coisa muito falada, né? Sobretudo nas primeiras cadeiras da psicologia, e eu não estou mais lembrado quem foi que falou que era da psicologia aqui, é a Sayonara, pronto. Lá, né, quando você vai ver os fundamentos, né, filosóficos da psicologia, né, e a psicologia ela tende também ao autoconhecimento, né, ela leva ao autoconhecimento, né, ao conhecimento da psique humana, e isso tem bases socráticas, né, do conhece-te a ti mesmo, né, do nocete ipsum. Você deve ter visto, né, Sanara, qualquer coisa assim nesse sentido, quando pagou alguma coisa de filosofia. Como eu falei, foi um pouco introdutório, assim, foi uma cadeira só de filosofia. Mais na frente a gente estudou um pouquinho sobre Descartes, mas foi para estudar psicanálise. Aí não foi muita coisa não, mas a gente vê também. Pronto, perfeito. Então, gente, antes de nós adentrarmos propriamente dito no universo filosófico, como nós combinamos, né, a nossa aula ela se divide em dois momentos, na primeira parte e na segunda parte. Aí já são 8 horas. Eu vou só dar uma paradinha breve, 5 minutinhos. Aí não precisa ninguém sair da sala não. Eu vou só fechar aqui e daqui a 5 minutinhos a gente retoma novamente para fazer nossa segunda parte da aula, tá certo? Então agora é hora do recreio. Até breve.